Olá, pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje, infelizmente, nós não pudemos ter nosso tradicional encontro ao vivo, mas na semana que vem a gente já retorna com as nossas aulas ao vivo para discutir bastante os temas tratados tanto na segunda quanto em continuação hoje. E um momento em que vocês poderão também tirar eventuais dúvidas, fazerem eventuais considerações a respeito daquilo que estudaram, né, a partir das nossas aulas. Hoje a missão da nossa aula é dar continuidade ao estudo dos artigos 124 até 128 do Código Penal. A gente está falando aí de aborto. Então eu lembro que eu fiz um liame todo introdutório na nossa última aula, e esse liame introdutório foi encerrado a partir do momento daquela perspectiva que eu narrei a vocês, que os movimentos feministas, a partir do processo de redemocratização pós-Constituição Federal de 88, foram de suma importância para alinhar a legislação e alinhar as demais diretrizes à pauta tripartida do direito da mulher. Então, nós temos que a pauta envolvendo aí o direito da mulher é uma pauta tripartida, é uma pauta de 3 pés, de 3 linhas. Quais são essas linhas para a gente relembrar? Nós temos lá o combate à discriminação e ao preconceito contra a mulher. Vejamos aí o exemplo daquela mulher que historicamente é inferiorizada e recebia ou recebe salários inferiores a um paradigma na Justiça do Trabalho, a gente usa esse termo para se referenciar àquele que exerce a mesma função. Então, há um paradigma do sexo masculino. Nós temos aí uma discriminação, nós temos aí um preconceito contra a mulher. Mulher essa que, não raras às vezes, enfrenta uma jornada dúplice de trabalho. Então, quer dizer, além das atribuições profissionais que ela tem inerente ao cargo que ela ocupa, ela tem aí também as atribuições domésticas. E nesse aspecto, há uma considerável dificuldade que essa mulher seja tratada em âmbito de igualdade com um homem, né? Então, na verdade, nós temos uma dificuldade maior da inserção ou da evolução dessa mulher no mercado de trabalho, tendo em vista essa dupla jornada de trabalho. São exemplos aí a respeito da discriminação e do preconceito contra a mulher, tá? Aí nós vamos caminhando e temos aí o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O combate à violência doméstica e familiar contra a mulher é materializado, quer dizer, é ilustrado perfeitamente a partir da promulgação da Lei 11.340 de 2006, como nós vimos. Então, na última aula, eu trouxe ricos exemplos a respeito da Lei Maria da Penha. Falei com vocês da diferença da cautelar para a diferença da persecução penal. Falei para vocês a partir do oferecimento da denúncia como é que funciona. Então trouxe ali ricos argumentos a subsidiar o nosso debate. E aí, por fim, a gente chegou na conclusão de que essa pauta tripartida da mulher, e eu indico para vocês um artigo da professora Flávia Piovesan, que é uma das maiores autoridades do Brasil, tá? No trato da disciplina. Então, eu indico para vocês um artigo da professora Flávia Piovesan a respeito disso. Vou compartilhar lá no grupo já e vou também deixar aqui embaixo no nosso material indicado para a aula. Então, esse artigo da professora Flávia Piovesan explica muito bem que essa terceira vertente dos direitos das mulheres é aí materializada no asseguramento ou no respeito dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Então, quando a gente observa aquela afirmação de que não, aborto é tema de mulher, o que se está dizendo é que, de fato, essa temática está relacionada ali com os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Isso aí não resta dúvida. E aí, doutores e doutoras, nós iniciamos o artigo e vimos que o artigo 124 é o autoaborto. Quer dizer, é o autoaborto na medida em que a gestante pratica o ato abortivo nela mesma, ou ainda ela consente que outrem lhe o provoque. Vamos lá, para a gente relembrar. Artigo 124
praticar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Então, para a gente lembrar, lá no artigo 124, nós temos a punição, doutores e doutoras, nós temos a punição da mulher que aborta, ou nós temos a punição da mulher que permite que outrem lhe pratique o aborto, tá? Então, nesse caso, na forma do artigo 124, a punição se dá à gestante. Na forma do artigo 124, a punição se dá à gestante. Gravem isso. A gestante que pratica em si o aborto, ou, por exemplo, tomando medicamento abortivo ilícito, ou permite que outrem lhe provoque. Perfeito? Seja pagando ou não pagando, tá? Nós temos que fazer essa consideração. Seja pagando ou não pagando, essa gestante, ela vai responder por esse delito. A partir do momento que ela pratica em si a prática abortiva, ou que ela permite que outrem lhe provoque, ainda que gratuitamente, ela responde pelo delito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que fazer um estudo, levando em consideração que esse outrem a praticar o ato abortivo na mulher pode ser tanto uma amiga, por exemplo, como pode ser aí também profissionais envolvidos em abortos clandestinos. Tá? Na sequência, o artigo 125 traz para nós a ideia do aborto praticado por terceiro. Então, vamos lá. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. É muito importante que aqui no artigo 125, os doutores e doutoras reparem a gravidade do delito, a gravidade em abstrato do delito, pela pena demasiadamente mais gravosa, tá? Por quê? Porque no caso do artigo 125, nós temos ali um aborto praticado sem o consentimento da gestante. Então, veja, nos crimes de aborto, no que é regulado entre os artigos 124 a 128 do Código Penal, eu preciso mencionar aos doutores e doutoras, eu preciso deixar expresso aos doutores e doutoras que o tipo subjetivo do crime, que o elemento subjetivo das práticas abortivas é o dolo. Quer dizer, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado. Então, o elemento subjetivo dos crimes de aborto é o dolo. Quer dizer, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado, tá certo? E a partir desse momento, nós seguimos e chegamos ao artigo 126. Foi onde nós paramos na última aula, tá? Então, nesse momento, lá no artigo 126, assim nos diz: provocar aborto com o consentimento da gestante. Perceba que se nós estivermos diante de uma conjectura, de um caso concreto, em que se observa a incidência do artigo 126 do Código Penal, necessariamente, salvo a impossibilidade derivada aí de morte da gestante, necessariamente nós teremos também a responsabilidade da gestante na forma do artigo 124. Então, aquele que pratica o ato abortivo na gestante, com o seu consentimento, vai responder na forma do 126, doutor e doutora, ao passo que a gestante, que autorizou ou contratou, porventura, esse ato abortivo, vai responder na forma do 124. Muita atenção aqui, tá? Presta atenção, que nós vamos fazer um estudo a respeito também das clínicas clandestinas, tá? Então, pera lá, não é que às vezes tem uma clínica clandestina que realiza constantemente abortos. Só vai responder na forma do artigo 126? Calma, nós vamos chegar lá. Perfeito? Então, na sequência, o parágrafo único lá do artigo 126 nos diz: aplica-se a pena do artigo anterior, quer dizer, a pena do artigo anterior é bem mais severa, é uma pena de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Bem, a gente tem que começar a entender as elementares do tipo penal, porque isso daqui para frente vai ser regra no nosso estudo, tá? O que é fraude? Para vocês entenderem o que é fraude.
fraude é qualquer ato que leve à ilusória percepção da realidade. Então, fraude é qualquer ato que leve à ilusória percepção da realidade. Então, qualquer ato realizado pelo agente no sentido de ludibriar a percepção da vítima ou a percepção de terceiro, nós temos aí um ato fraudulento. Então, um ato fraudulento, o doutor e a doutora não vai esquecer nunca mais. Ato fraudulento é aquele que retira, é aquele que altera a real percepção da realidade. Até aí, muito tranquilo. Agora, violência e grave ameaça. Para a gente entender o que é violência ou grave ameaça. Violência, lá na definição do professor Rogério Sanches Cunha, né, ele costuma brincar com isso nas palestras, mas lá na definição do professor Rogério Sanches Cunha, da definição social, né, grave ameaça é a promessa de mal injusto e grave, enquanto que a violência é a porrada. Tá? Então, lá, a grave ameaça, a promessa de mal injusto e grave, a promessa de mal injusto e grave futuro, nós temos aí uma grave ameaça. A partir do momento que o sujeito encostou a mão, quer dizer, a partir do momento que tem porrada, nós temos aí uma violência. Então, entenda que na forma do parágrafo único aqui do 126, nós temos uma qualificadora. Uma qualificadora por quê? Porque, na verdade, ele tem um preceito secundário de forma com liame mínimo e máximo diferente do caput. Então, quer dizer, ele faz uma remissão qualificando o delito na forma do preceito secundário do artigo anterior. Tá? Nós temos, então, qual é a natureza jurídica? Eu pergunto, qual é a natureza jurídica do parágrafo único do artigo 126? Professor, a natureza jurídica é de qualificadora. É de qualificadora por quê? Porque ele traz um preceito mínimo e máximo diferente do caput. Então, tá? É para os doutores entenderem. A natureza jurídica do parágrafo único do artigo 126 é de qualificadora. É uma qualificadora que observa aí qualidades especiais da vítima, quais sejam menor de 14 anos, com debilidade mental, débil mental, ou ainda no caso em que a vítima é levada ao ato abortivo por fraude. O que é fraude? Falsa percepção da realidade. Então, o agente traz um artifício, o agente traz uma situação, o agente cria uma mentira para levar essa vítima à falsa percepção da realidade. Ato fraudulento. Ao contrário, o agente bate na vítima. Ele bate na vítima, é porrada na vítima para obrigar ela a realizar o ato abortivo. Veja que a violência não é aquela inerente à prática do aborto. Veja que a violência não é aquela inerente à prática do aborto. Quer dizer, não é um sopro na barriga da gestante. A violência aqui é para coibir, para obrigar a gestante a se submeter à prática abortiva, doutor e doutora. Tá? Então, a violência aqui é pegar no braço, é dar um tapa na cabeça e levar a força lá para a maca para realizar o ato abortivo, por exemplo. Tá? E a grave ameaça é, ora, se você não realizar aqui a prática abortiva, né, nós vamos atentar contra a vida da sua mãe, ou nós vamos te matar, enfim, é a grave ameaça, é a promessa de mal injusto e grave. Então, o doutor e a doutora entendeu quais são as formas qualificadas previstas no parágrafo único do artigo 126 e entendeu que a natureza jurídica do supracitado parágrafo único é de qualificadora. É de qualificadora por quê? É de qualificadora porque ele traz no preceito secundário um liame mínimo e máximo diferente do caput. Perfeito? Nesse sentido, nós vamos também para o artigo 127, que nos diz as penas cominadas nos dois artigos anteriores, quer dizer, 126 e 125, são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevenha a morte. Então, as penas previstas no artigo 125 e no artigo 126 são aumentadas de 1/3. Qual que é a incidência da causa de aumento de pena? A incidência da causa de aumento de pena de 1/3 é se, em razão do procedimento,
sobrevém lesão corporal de natureza grave. Hugo, o que é lesão corporal de natureza grave? Aí o doutor e a doutora vai ter que ir lá no artigo 129, para entender o que é lesão corporal de natureza grave. Nós vamos chegar lá, tá? O doutor e a doutora vai ter que ir lá no artigo 129 para entender o que é lesão corporal de natureza grave. Nós vamos ter uma norma penal em branco. Lembra o que é norma penal em branco? Norma penal em branco é aquela que é complementada por outra norma. Então, para a gente entender o que é lesão corporal de natureza grave, quem vai nos dar a resposta é o artigo 129 da nossa linda codificação penal. Perfeito? E aí agora nós chegamos finalmente ao ponto ápice, ao ponto mais polêmico da aula de hoje. Nós chegamos ao artigo 128 do Código Penal. Nós chegamos ao artigo 128, que nos expõe as formas lícitas da prática abortiva. O artigo 128 do Código Penal, ele nos traz as formas lícitas da prática abortiva. E quando se fala em forma lícita da prática abortiva, o doutor e a doutora têm obrigação de lembrar do caso que nos amargou no semestre passado a respeito do estupro de uma menina de 12 anos. Tá certo? Vejam, pessoal, quando se fala em aborto lícito, nós temos em direito a obrigação de interpretar a norma segundo a percepção de divisão de bens jurídicos. Então, quando o doutor e a doutora tiver alguma dúvida a respeito do que de qual é a interpretação ou de qual é a vontade legis, quer dizer, qual é a vontade da norma? A vontade da norma deve ser aferida segundo a percepção de bens jurídicos, doutores e doutoras. A percepção de bens jurídicos, então, ela nos remete à ideia de que o intérprete, nos hard cases, se a gente for lá e buscar a definição de Hans Kelsen, quando enfrenta o conflito de normas, buscando aqui a teoria do direito, tá? Então, quando a gente está diante de um hard case, quer dizer, de um caso difícil, o que é um hard case para Hans Kelsen? Hans Kelsen explica os casos difíceis ou hard case como aqueles em que seja possível a aplicação de duas normas válidas, vigentes e eficazes. Válidas, vigentes e eficazes. Então, nós temos duas normas válidas, vigentes e eficazes que podem ser aplicadas, duas ou mais, ao mesmo caso. Então, quando se está diante de um caso difícil, nós precisamos combinar, nós precisamos comparar bens jurídicos. Então, perceba, lembro que em uma das aulas a Isabela me trouxe à baila uma pergunta e me disse, professor, mas a vida não é o bem jurídico mais importante? Eu disse, depende, Isabela. Essa percepção de que a vida é o bem jurídico mais importante, ela não é absoluta. Inclusive, eu ouso discordar respeitosamente dessa percepção e afirmo para vocês que o bem jurídico mais importante é a liberdade. É a liberdade porque o direito à vida, assegurado na Constituição Federal, ele não é um direito formal, quer dizer, ele é um direito material. Um direito material no seguinte sentido, não se basta garantir a vida, indiscutivelmente tem que se garantir a vida digna. Indiscutivelmente tem que se garantir a vida digna. Então, a partir do momento em que se garante a vida digna, o pressuposto elementar de garantia é a liberdade individual. É a liberdade individual. Então, ouso discordar dessa percepção no sentido de que o direito à vida é o mais importante, tanto assim que ele guarda exceções.
que ele guarda exceções, tá? Então, nós temos no ordenamento jurídico a obrigação de fazer uma comparação de bens jurídicos. E essa comparação de bens jurídicos, eu vou explicar para vocês no próximo bloco como essa conjectura se dá com relação à vida da mulher dentro do tema aborto, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.